I'm not understand how much money you make. I don't know, 70,000 last month. Get the fuck. Então, você finalmente juntou alguma grana ou chegou a data do aporte e você está pronto para investir. Mas calma, antes que você cometa alguns erros que muitos iniciantes cometem, dá um guia passo a passo do que realmente fazer com esse dinheiro. E eu não estou falando aqui de investir em ações ou comprar criptomoedas, eu estou falando aqui dos fundamentos, que muitas vezes são mais importantes do que efetivamente comprar um portfólio de investimentos. Fica comigo que nesse vídeo a gente vai desvendar 5 passos que você deve seguir antes de começar a investir o seu dinheiro. Se você é novo aqui, meu nome é Thiago, eu sou um analista de investimentos profissional e aqui no canal você vai encontrar muita coisa sobre finanças, boas histórias e grandes empresas. O ponto 1 que você deve fazer antes de tudo é criar uma reserva de emergência. E eu estou falando aqui daquela reservinha básica para gastos inesperados, tá? Eu não vou levar muito tempo nesse vídeo falando sobre ela, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, que você pode acessar aqui no card. Mas é basicamente manter aquela reserva ali de 3 até 12 meses seus gastos mensais num investimento seguro e de alta liquidez. Por exemplo, um CDB que pague 100% do CDI. Mas assiste o vídeo que você vai ter vários detalhes sobre o que é uma reserva de emergência e quanto deve ser a sua. O segundo passo é pagar dívidas caras. Quando eu falo desse tipo de dívida, eu estou falando principalmente de cartão de crédito. Mas aqui também entra crédito pessoal, consignado e afins. E o que eu quero dizer sobre dívidas caras exatamente? Dívidas caras são todas aquelas em que o juros anual que você paga, ele vai ser maior do que aquilo que o Tesouro está te pagando. Então você pega lá um título pré-fixado do Tesouro, por exemplo, de longo prazo, vê quanto que ele está te pagando de juros ao ano, que vai ser mais fácil que você pegar o IPCA+, por exemplo, e compara com a sua dívida, quanto você está pagando de juros nela. Se o valor que você paga de juros for maior do que esse título de longo prazo pré-fixado, então sua dívida é cara. É melhor você quitar ela antes de todas as outras coisas. Por exemplo, se um título pré-fixado de longo prazo estiver pagando 12% de juros ao ano e sua dívida estiver te cobrando uns juros de 15%, 20% ao ano, maior do que 13%, é melhor você pagar essa dívida antes de começar a investir ou seguir para os próximos passos. O terceiro passo do que fazer com o seu dinheiro é investir num fundo que tenha contrapartida do seu empregador. Se você está trabalhando numa empresa, principalmente grandes empresas, nelas costumam ter alguns planos previdenciários de investimento em fundos de previdência mesmo, alguns até com alguns benefícios tributários, no qual a empresa ela vai dar uma contrapartida ao seu investimento igual ao tanto que você investiu até um determinado limite. Por exemplo, se você colocar lá R$2.000 por mês, a empresa vai colocar mais R$2.000. Por que isso aqui é muito vantajoso? Porque você está ganhando 100% no seu aporte, já que ela está cobrindo todo o aporte que você fez. É claro que cada empresa tem o seu regulamento, nem todas têm uma contrapartida de 100% que você aportar e a maioria tem um limite de aporte. Mas se sua empresa, o lugar onde você trabalha, tiver algo parecido, aproveite essa oportunidade porque vale muito a pena. O quarto e último passo aqui é pagar dívidas baratas. E quando eu falo de dívidas baratas, eu falo de juros menores do que aquilo que o Tesouro está pagando, os títulos públicos de longo prazo estão pagando, ok? E o que é isso geralmente? Geralmente é um financiamento imobiliário. Os juros dos financiamentos imobiliários no Brasil, eles são subsidiados. Isso quer dizer que você vai pagar em uma taxa baixa ao ano. Pelo menos baixa em comparação a qualquer outra dívida que você possa adquirir durante sua vida. Esses juros, eles costumam ficar aí na casa de 8, 9% ao ano, a depender do tipo de financiamento e do tipo de taxa que você escolheu na hora que assinou lá o contrato com o banco. E por que você deve deixar essa dívida por último? Por causa que os juros são baixos. Se você tiver uma aplicação, um investimento que renda mais dinheiro do que você está pagando de juros, financeiramente é vantagem que você coloque o seu dinheiro nessa aplicação do que você adiante ou antecipe os pagamentos do seu financiamento imobiliário. É claro que a gente tem que fazer uma diferença aqui entre o que é vantagem financeira, matemática, e o que é vantagem psicológica. Vamos simular aqui na prática uma aplicação no Tesouro Direto de R$1.000 com prazo de 1 ano, no qual você vai receber no vencimento 12% de juros.
Em contrapartida, você tem aqui um financiamento, uma dívida no valor de R$1.000 que você paga 8% de juros ao ano, com prazo de 1 ano também. Isso quer dizer que o valor que você vai pagar no vencimento dessa dívida vai ser de R$1.080. Repare que tem uma diferença, né? De R$40. Se você, em vez de pagar essa dívida agora, quitá-la antecipadamente, aplicar esses R$1.000, ao final você vai receber R$40 a mais e vai quitar a dívida. Isso pode até parecer pouco, mas parece pouco porque a gente está considerando um prazo de 1 ano apenas. Se a gente jogar aqui 10 anos, já dá uma diferença de quase R$1.000. Se a gente jogar 20 anos, é uma diferença maior do que 100%. Você vai pagar no final, no vencimento dessa dívida, R$4.660, mas vai ter de valor aplicado R$9.646. Basicamente R$5.000 de diferença, né? Lembrando que essa dívida aqui a gente não está considerando pagamentos mensais, tá? É só para facilitar a conta, a gente está considerando que você só vai pagar essa dívida no final. É só você prestar atenção nisso e isso serve para qualquer tipo de financiamento subsidiado, inclusive financiamento estudantil. É claro que muita gente vai ter aí um conforto psicológico de amortizar o financiamento antes de fazer qualquer tipo de investimento, né? Então você tem que identificar o seu perfil. Isso aí vai variar do tempo de vida ainda que você tem, dos compromissos que você tem financeiros, né, dentro de sua família. E não é uma regra que pode ser aplicada a todos, é uma regra de bolso. Então vai aí, claro, de cada um. Mas pense nisso, matematicamente é melhor você aplicar no investimento que te pague mais do que aqueles juros que você está pagando em um financiamento atualmente. Então, se o título do Tesouro, por exemplo, o pré-fixado está pagando 12%, 13% ao ano, e você está pagando 8%, 9% de juros de financiamento, é melhor que você aplique seu dinheiro no Tesouro em vez de amortizar qualquer parcela desse financiamento antes. A forma mais segura de você fazer isso talvez seja investir no Tesouro Selic, porque se você precisar tirar esse dinheiro em decorrência de alguma instabilidade financeira, vai ser fácil, você não vai ter marcação a mercado, você pode pegar aquele dinheiro que está acumulado ali e quitar a dívida, usá-lo para quitar a dívida de uma vez, né? A única coisa que você vai ter que fazer aqui é acompanhar a Selic. Enquanto a Selic estiver maior do que a taxa de juros que você está pagando, vale a pena seu dinheiro ficar lá. Se ela ficar menor do que a taxa de juros que você está pagando, aí já é melhor você usar esse dinheiro para quitar o financiamento. Aqui a gente pode fazer um puxadinho para um ponto extra, que são aqueles planos de médio prazo para a realização de grandes gastos, por exemplo, viagens para o exterior prolongadas, a compra de um carro ou mesmo a compra de uma casa. Se você tem planos de fazer isso no médio prazo, então é melhor que antes de pagar esse financiamento, se você tiver um rendimento maior nessa aplicação, você coloque esse dinheiro nessa aplicação, cujo objetivo aí seja a aquisição de um bem de alto valor. Aí, depois que você fizer tudo isso, aplicou seu dinheiro aí nessa ordem do ponto 1 ao 4, levando em consideração ou não o nosso ponto extra, aí sim você pode começar a investir a sua grana. Criar um portfólio balanceado, colocar ali uma parte em renda variável, ali uma parte em renda fixa e manter os seus aportes constantes. Se você não sabe por onde começar, assista esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai ter um norte melhor do que fazer a partir daqui.